Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Fabi e hoje eu vou ensinar você a fazer bolo pudim. Esse bolo pudim é uma mistura de um bolo junto com um pudim de leite condensado e os dois saem juntinho do forno. Isso mesmo que vocês ouviram. Eu vou te ensinar a fazer essa lindeza que eu vendo aqui no meu delivery. Tem uma ótima saída para o delivery. Então vamos começar aqui com o preparo do caramelo. Na panela eu derreti 4 xícaras de açúcar cristal. A xícara que eu utilizo para medir, ela tem a capacidade de 240 ml. Ressaltando que essa receita que eu estou utilizando é uma receita grande, mas vocês podem dividir ela pela metade. Aí após o açúcar derreter, ficar bem douradinho, eu vou adicionando 2 xícaras de água aos pouquinhos. Eu gosto de ir apenas pingando a água junto a esse caramelo para que ele não endureça e fique mais fácil de derreter e chegar ao ponto bem mais rápido do que quando a gente adiciona toda a água e depois tem que esperar os torrões de açúcar derreter novamente. Esse caramelo ele fica num ponto perfeito também, que depois vocês podem guardar ele na geladeira e ir utilizando conforme a sua necessidade. Por exemplo, sempre ter caramelo pronto entrega para quando você precisar fazer um pudim de última hora, o caramelo já está pronto. Aí fui colocando nas formas e uma dica que eu tenho para dar para vocês: coloque o caramelo na forma e leve a forma à geladeira. Agora vamos para o preparo do pudim. Eu utilizei uma receita tradicional de pudim, eu apenas dobrei ela. Então no liquidificador eu adicionei 6 unidades de ovos, 2 caixinhas de leite condensado e a mesma medida da caixinha de leite condensado eu utilizei para medir de leite. Então foram 2 caixinhas de leite. Bati por aproximadamente uns 3 minutinhos. Se você quiser, pode adicionar no pudim também alguma essência. Por exemplo, meia colherzinha de essência de baunilha fica uma delícia. Eu gosto de fazer o pudim tradicional, não gosto de utilizar a essência ali no pudim. Depois de bater por aproximadamente uns 3 minutinhos no liquidificador, eu já fui peneirando ali nas formas. Essa receita ela tem um rendimento para 5 formas, no qual eu utilizei 4 formas de 16 centímetros e uma forma de 18 centímetros. Ressaltando que, como é um bolo pudim, a gente não vai encher essa forma do preparo de pudim. É apenas aproximadamente uns 2 dedinhos do preparo do pudim na forma, por causa que ainda vai o preparo da massa do bolo. Agora vamos fazer o preparo da massa do bolo para poder despejar por cima do preparo do pudim. Você pode fazer uma massa branca ou uma massa de chocolate. No recipiente eu separei 6 ovos, 300 ml de óleo, pode ser o óleo de soja ou o óleo de girassol. Ressaltando novamente que essa receita é uma receita dobrada. No outro recipiente, eu separei 400 gramas de farinha de trigo. A farinha de trigo que eu utilizo aqui é a farinha de trigo rosa branca. Ela é sem fermento. Eu gosto de peneirar e reservar essa farinha de trigo. Aí no liquidificador, eu adicionei os ovos, o óleo, junto com 300 gramas de açúcar e também 350 ml de leite. E eu deixei batendo por aproximadamente de 3 a 5 minutinhos. Depois de batido, você tem a opção de você adicionar esse líquido num recipiente e ir adicionando a farinha aos poucos e peneirando, ou você também pode adicionar a farinha de trigo no liquidificador, assim como eu fiz. Então depois eu destampei a tampa do liquidificador e fui adicionando a farinha de trigo e batendo. Mas como meu liquidificador não estava dando muito conta nessa hora, eu fui auxiliando ele com a espátula de silicone. E depois de bater, eu adicionei 1 colher de sopa de fermento químico para bolo. Bia, eu quero fazer o bolo pudim de chocolate. Como eu faço? Para você poder fazer o de chocolate, na hora que você for peneirar a farinha de trigo, é só você adicionar 70 gramas de chocolate 50% cacau, 70% ou 100%, a porcentagem de sua preferência.
E aí o modo de preparo você vai seguir da mesma forma. Confesso para vocês que o bolo pudim que mais vende por aqui é o com massa de chocolate e é um dos que eu acho mais gostoso e também mais bonito. Agora a gente vai para aquele processo que a gente pensa que vai dar tudo errado, que é despejar o preparo da massa do bolo por cima do preparo da massa do pudim. Eu pensava assim, nossa gente, isso vai dar completamente errado. Pela primeira vez que eu fiz esse bolo pudim, eu me assustei. Eu fiquei impressionada com o resultado final, porque eu não imaginava que isso dava certo. Da gente despejar a massa do bolo ali junto com o preparo do pudim e no fim, depois quando eu assa, eles ficarem bem separadinhos. Eu pensava assim, como isso acontece? Dando continuidade, depois que eu adicionei o preparo da massa por cima do pudim, é só tampar com papel alumínio, colocar a forma no banho-maria e levar para assar por aproximadamente uns 50 minutinhos. Depois de 30 minutinhos de forno, você pode abrir o forno, tirar o papel alumínio e deixar o restante do tempo sem o papel alumínio, não tem problema. Ou você pode seguir os 50 minutinhos com o papel alumínio por cima, não vai fazer uma diferença de tempo e também de resultado final. Apenas para você poder estar espetando ali uma faquinha, um garfo, um palito, para você poder saber se o seu bolo pudim já está pronto. E para você poder saber se o seu bolo pudim já está pronto, no momento que você espetar um palito ou um garfo, uma faquinha, se sair limpinho, é porque já está pronto. Ah, gente, eu vou começar a seguir umas dicas que eu vi por aqui, que é colocar vinagre nas formas, por causa que minhas formas, a parte de dentro dela, estão escuras devido eu utilizá-las para poder fazer o banho-maria nos pudim. Então elas ficam um pouco escuras. Eu vi algumas pessoas falando que quando a gente coloca vinagre ou limão, impede que elas fiquem escuras na hora que a gente utilizar para poder fazer o banho-maria. E sobre o valor de venda desses bolo pudim, as formas com 16 centímetros aqui eu vendo a R$30. Mas vocês têm que fazer uma precificação na região de vocês, ver o valor que vocês estão pagando nos ingredientes, no gás, para vocês poderem saber em questão a precificação de vocês. O prazo de validade desses bolo pudim é de até 7 dias bem refrigerado. O meu expositor aqui de bolos, ele refrigera muito bem, então eles duram até 7 dias. Ressaltando só que depois de uns 2 dias, essa calda de cima, ela escorre, então o pudim ele fica um pouco meio que anêmico. Ele não fica assim douradinho igual vocês estão vendo no vídeo. Então depois de uns 2 dias, essa calda que está em cima do pudim, ela escorre, ela fica um pouco mais clarinha do que quando a gente acaba de tirar do forno. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas, das receitas. E é claro que se vocês gostaram, se inscreva aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho para você poder receber todas as notificações de conteúdos novos por aqui. Afinal, eu vou estar trazendo para vocês aqui muitas dicas, muitas coisas boas, principalmente para você que é iniciante na área da confeitaria do zero aí e tá um pouco perdidinha de como começar, como lidar com os trabalhos da confeitaria. Já se inscreva aqui no canal, ativa o sininho e deixa seu like.